Aqui, achei a primeira pergunta do Martim Soares. Vamos trazer para a tela aqui. Martim Soares, pode ter conteúdo duplicado dentro do meu site, entre os meus artigos? Vamos ver se eu entendi a sua pergunta. Conteúdo duplicado não pode. Se o seu conteúdo, se você tem conteúdo seu que você duplicou em outros artigos seus, pode, desde que o resto do conteúdo seja valioso. O artigo como todo tem que agregar valor. Se você pega e copia o conteúdo de um artigo, coloca em outro artigo e adiciona pouca coisa, basicamente esse segundo conteúdo é uma cópia do primeiro. Então, assim, tem que tomar muito cuidado, sabe? Eu, particularmente, gosto muito, tem uma ferramenta bem legal de se utilizar, que é o SiteLiner. Eu vou até mandar aqui para quem não conhece, SiteLiner.com. É uma ferramenta que ela te ajuda a analisar o conteúdo duplicado do seu site. Então, se você tem até, eu acho que as 500 artigos, ela é gratuita. Então, eu acho que é uma ferramenta legal para você ver quanto do seu conteúdo é duplicado, quanto do seu conteúdo é considerado comum e quanto é um conteúdo único, né? Mas respondendo a sua pergunta, toma bastante cuidado, porque essa questão de conteúdo duplicado, eu acho que é uma questão assim, ó, não é um artigo com conteúdo um pouquinho duplicado que vai fazer você ter uma conta restringida ou banida. São vários artigos somados. A maioria dos sites na internet, eles têm mais de 500 artigos. Então, você ter um artigo ali com um pedaço que você tirou de um outro artigo não tem problema, né? Mas você ter vários duplicados, aí sim, no longo prazo, você vai ter sim problema. Beleza, Martins? Espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Mania Pijamas perguntou: Pinterest é uma fonte de tráfego que acaba sendo considerado inválido? Já vi pessoas que disseram ter a conta bloqueada por picos de acesso. Pode sim ser considerado inválido. Vou ser bem sincero com você que qualquer fonte de tráfego atualmente tem uma porcentagem de tráfego inválido. Então, o Google, o Facebook, todas as redes, elas têm um percentual de tráfego inválido e cabe ao publisher se proteger desse percentual, tá? Como é que você faz isso? Você implementa tecnologias que te ajudam em relação a isso. Hoje, por exemplo, a Monetize More tem uma tecnologia chamada Traffic Cop, que ajuda os publishers a se protegerem, né? Então, os anúncios não carregam quando a sessão uma determinada sessão de um usuário é considerada inválida, tá? Para quem só trabalha com AdSense e ainda está dando os primeiros passos, eu recomendo pelo menos utilizar a Cloudflare e configurar a Cloudflare para proteger você de as coisas que são mais fáceis de detectar. Por exemplo, tráfego de países duvidosos, assim, um site do Brasil recebendo tráfego da Índia, da Rússia, tudo isso você consegue aí no plano gratuito da Cloudflare já se proteger, tá? É relativamente fácil de configurar, você só precisa procurar ali um tutorial no YouTube, tem vários tutoriais explicando como é que se configura isso, tá? Tanto em português quanto em inglês. A Tamiris perguntou, para a AdSense você recomenda algum plugin para evitar tráfego inválido? Não recomendo nenhum plugin, porque esses plugins não são perfeitos, inclusive tem vários desses plugins que violam as políticas. Eu já vi plugin que ele esconde o anúncio, ou ele faz com que o anúncio não permita ser clicado depois de tantos cliques, ele modifica o código do AdSense. Então, eu já vi, inclusive, publisher ser banido por utilizar esses plugins. Eu recomendo você ver alguma ferramenta robusta para proteção contra tráfego inválido, tá? No mercado eu tenho o Traffic Cop, tem o Scalator, tem algumas ferramentas aí que são muito boas para isso, tá? Posso colocar no site uma aba do Spotify através do Elemento? Para que você colocaria uma aba do Spotify? Poder, eu acho que pode, mas qual que é a utilidade disso? O Richard perguntou aqui: conteúdo duplicado tem alguns sites de religião e às vezes são assuntos parecidos e até repetidos. Isso pode dar problema? Cara, pode dar problema sim, tá? Tenha cuidado, porque assim, cara, tem muita coisa para falar sobre religião. Você não precisa duplicar o conteúdo de nenhuma forma. Você pode ter abordagens diferentes desse conteúdo. Então, evite conteúdo duplicado. Às vezes demora para o Google dar algum tipo de flag, de punição para os publishers, mas pode ocorrer de ter algum problema assim. Então, evita ao máximo ter qualquer tipo de conteúdo duplicado, tá bom? Tenha muito cuidado com isso, porque isso é um dos principais motivos aí, é uma das principais políticas que causa limitação ou banimento de contas. Então, eu realmente recomendo você tomar cuidado.
Fala, Marcelo, beleza? Existe sim, tá? Tem um vídeo no canal do AdSense no YouTube sobre pop-ups. Se você digitar pop-ups, Google AdSense, políticas, você vai ter também a visão do Google sobre pop-ups, tá? Eles vão falar aqui, ó, pop-ups. Ó, anúncio de janela pop-up, pop-up, anúncios com site com pop-up. Aqui fala tudo, ó. Não é permitido ao editor posicionar anúncios do Google em sites com mais de 3 pop-ups. Se forem exibidos pop-ups no site, eles não podem interferir na navegação do site, alterar as preferências dos usuários, iniciar downloads ou distribuir vírus, tá? Eu esqueci de compartilhar a tela com vocês. Deixa eu compartilhar a tela, peraí. Ó, tô mostrando nesse link aqui, ó. Ó, você vai lá na parte de pop-ups, ó. Vai ter tudo que o Google fala sobre pop-up. Então pode ter, mas ele não pode afetar a usabilidade na página, tá bom? Então toma cuidado para você não ter nenhum problema com isso, beleza? Dicas para aumentar o RPM de página, tá? Fábio, para aumentar o RPM de página, você tem que engajar o usuário mais no seu conteúdo. Então o que você tem que fazer? Você tem que recomendar conteúdos ao longo do seu post, aumentar o número de páginas aí por sessão, o tempo de sessão do usuário na sua página. Entenda quais que são as suas melhores URLs e recomende essas URLs ao longo do post, fazendo com que elas abram na mesma página e tenha configurado o anúncio o ADEX Web Interstitials, que é aquele anúncio de página inteira. Ele é um anúncio que ele é um dos melhores anúncios em termos de monetização. Se você fizer isso e promover mais conteúdo interno, você vai conseguir melhorar o seu RPM. E, obviamente, tem o posicionamento dos anúncios. Então, você tem que ver como que você está posicionando os anúncios dentro do seu site. Você tem que gerar relatórios aí de posicionamento, ver quais que são os melhores posicionamentos, os piores posicionamentos. Ou você tira fora os piores posicionamentos e foca nos melhores e tenta reposicionar os que não estão performando tão bem para ver se você consegue melhorar isso, tá? Eu sempre no mobile aí, que a grande maioria dos publishers tem mais tráfego no mobile é geralmente um anúncio após o título e depois um a cada scroll e um anúncio, um anchor em cima ou embaixo, tá? Ó, a galera tá postando, a Monetize Mall tá postando agora lá, então comenta lá se vocês querem concorrer ao curso. Precisa comentar no da M2 para concorrer ao curso, tá? No meu é para concorrer à consultoria. Legal? Vejo alguns sites com anúncios em páginas de contato formulário. Pode? Não pode, tá? Isso acontece porque as pessoas usam Auto Ads e muitos publishers não entendem que você pode ser banido utilizando Auto Ads, tá? Inclusive escrito, se você ler os termos e condições do Google AdSense, lá sobre o Auto Ads, fala que o publisher pode ter a conta terminada a utilizar o Auto Ads da forma como não deveria. Então, o Google ele é tão esperto que ele tira dele da reta até na utilização de um algoritmo de inteligência artificial que ele criou, né? Então, ao invés de detectar lá e não mostrar anúncio nessas páginas, ele acaba passando essa para o publisher e, na verdade, você tem que evitar de ter um script do Google AdSense nessas páginas, tá? Eu recomendo você não implementar o script de monetização em páginas que são páginas estáticas, a página de conteúdo, página de termos de uso, página de política de privacidade. Não é bom, né? Não, eu recomendo realmente que você não tenha anúncio nessas páginas, beleza? O Gui mandou uma dúvida aqui. O CTR sempre foi considerado perigoso e dizem pessoas que um CTR acima de 2% é perigoso para o site. O que você acha a respeito? Cara, CTR alto não é perigoso, tá? O que é perigoso é um CTR alto porque tem cliques inválidos, tá? Tem o formato de anúncio, o interstitial, por exemplo, em algumas páginas que chegam a ter um CTR de 45%, cara, 45%. Mas é porque o anúncio ele é tão relevante para o usuário e ele faz tanto sentido para aquele usuário que o usuário acaba clicando nos anúncios, porque aparece o anúncio certo. Então, CTR alto não é um problema, mas se você tiver um CTR alto e esses cliques serem causados aí por tráfego não genuíno, por cliques acidentais, aí sim você vai ter um problema. E é o que acontece em muitos sites. Você entra em muitos sites que tem muito anúncio, tem anúncio que se sobrepõe, mais anúncio de conteúdo, anúncio em cima de anúncio, várias violações de políticas, e esses sites, em geral, eles acabam criando
acabam tendo cliques inválidos, cliques acidentais e inflando a métrica do CTR. Então, eu tenho até casos de publishers que falam que o AdSense performa melhor que o AdExchange, mas daí vai ver porque esse publisher tem muito tráfego inválido e depois no futuro o publisher acaba tendo a conta banida, tendo algum problema e não consegue mais monetizar, e é justamente porque ele estava tendo uma métrica inflada, né? Ele estava tendo cliques acidentais que estavam inflando as receitas do site. Legal? Fala, Rodrigo, beleza? Qual é a sua recomendação em relação à periodicidade de atualização dos conteúdos não sazonais? Por exemplo, cartões, empréstimos, etc. Olha, é uma pergunta assim, difícil de dizer, de responder, mas eu diria que pelo menos a cada 3 meses, ou de 3 a 6 meses, seria legal você revisar esses conteúdos. Como publisher, você já deve ter percebido que tem um pareto bem grande nas suas URLs, em relação a quais URLs têm mais tráfego e te geram mais receita. Então, assim, seria legal manter uma frequência de 3 meses, mas se você não tem um time de redação para isso, o que você pode fazer é você separar as URLs que você tem mais tráfego e você mantém elas numa frequência de atualizações mais agressiva, 2, 3 meses, e as outras URLs que você não tem tanto tráfego, que você não promove tanto, você não atualiza com tanta frequência. Isso vai te ajudar a priorizar, de fato, o que gera valor para o seu site, né? Os conteúdos que estão gerando mais valor. Mas eu acho que eu espero que tenha respondido essa pergunta também. Valeu, Rodrigo. Vamos lá. WebGo Contents. Esse lance de conteúdo sexual é meio bizarro. Se eu estou dando dicas para revender lingerie e mostro uma imagem de uma mulher vestindo a lingerie, onde está o erro? Falta contexto. WebGo, não sei o seu nome, né? Vou te chamar WebGo. O erro está em mostrar a mulher de lingerie. É um conteúdo sexualmente sugestivo. Então, assim, se você está promovendo algum tipo de conteúdo que revende esse tipo de material, de roupa, né? Eu recomendo você não rodar anúncios nessas páginas. Tem outras formas de você monetizar essa página. Você pode ser um afiliado dessa loja de lingerie, né? Essa marca de lingerie, e você pode promover um link que leva para o site deles para comprar a lingerie. Agora, você querer monetizar esse conteúdo que pode ter imagens sexualmente... eu até assim, respeito muito a sua pergunta no sentido de, tipo, eu concordo contigo que não é a ideia, mas pensa que são mecanismos de inteligência artificial que fazem muitas vezes essa análise. Então, o Google tem que seguir um padrão. E para o padrão dele, ter alguma imagem que tem um conteúdo sexualmente sugestivo, ele prefere não mostrar os anúncios, ele prefere não colocar o ecossistema digital em risco. É como eu falei desde o começo da apresentação. A ideia do Google é focar na saúde do ecossistema. Então, se você está colocando um conteúdo que vai aparecer um anúncio que pode colocar o ecossistema em risco, eles preferem não mostrar o anúncio no seu site, ok? Espero ter respondido a sua pergunta. O Jorge perguntou, e-mail marketing pode se gerar algum banimento? Sei que talvez seja muito mito, mas escutei falar disso. Cara, acho que você escutou mito, tá? Tipo assim, tem muita gente fazendo spam. Spam, de fato, pode gerar banimento. Se o Google conseguir detectar que um site gera acesso de e-mails de forma, como é que eu posso dizer, enganosa, isso sim pode afetar a monetização. Então, se você procurar no Google depois, né, políticas, Google, práticas enganosas, você vai ver que eles até mencionam que e-mail marketing, de uma forma, né, de e-mail marketing mais relacionado a spam, você fazer spam mesmo, pode cair dentro dessa política, tá? Pedro, seguir as políticas do AdSense gera confiabilidade para a conta de longo prazo? Por exemplo, uma conta de anúncios vai recebendo benefícios ao longo do tempo quando segue bem as políticas? Cara, eu não tenho certeza de afirmar isso. O algoritmo do Google é muito complexo, ele é uma caixa preta. Eu com certeza acho que uma conta mais antiga, de fato, uma conta mais antiga que fatura, de fato, ajuda a ter mais credibilidade, tá? Mas eu acho que é mais o contrário. Tipo assim, se você ter flags de política, a sua conta entra em risco. Não necessariamente se você respeitar as regras certinho, a sua conta diminui o risco. Uma conta antiga que tem uma violação muito forte,
ela pode cair assim abruptamente, tá? Então eu não contaria com isso. É sempre bom aí você também tá bem se diversificando, rodar Air Exchange, rodar algum parceiro, para você não ficar só na mão aí do AdSense, tá? O Ludiel falou aqui, ó, fui banido do AdSense por tráfego inválido. Minha fonte de tráfego era Facebook Ads. Como se proteger disso? Você tem que utilizar alguma ferramenta para se proteger de tráfego inválido, como, por exemplo, o Traffic Copy ou alguma outra ferramenta, né, que detecta tráfego inválido e evite que os anúncios sejam carregados para esse tipo de tráfego, tá? Eu vou mandar depois para vocês um link do Traffic Copy, que muita gente perguntou sobre isso, então eu mando para vocês lá nos grupos do WhatsApp, beleza? Você faz isso pela central de ajuda, procura a página de suporte deles, que eles fazem essa mudança, tá? Ou se a tua conta de AdSense tiver habilitado o suporte via e-mail, lá dentro da conta você também consegue fazer o contato direto com eles para fazer essa alteração para você. Beleza, Marlon? O Richard mandou outra dúvida aqui. Pedro, fiz alguns testes no tráfego pago, mas o meu CPC no AdSense sempre fica muito abaixo dos outros amigos do mesmo nicho. Com tráfego constante, esse CPC pode melhorar? Cara, pode melhorar sim. Pode melhorar se você otimizar a sua URL, você fazer com recomendação de conteúdo, otimizar os posicionamentos. A gente dá bastante dica aqui de aumento de RPS, né, de posicionamentos. Então, se você aplicar essas dicas, pode melhorar muito, tá? Se você tem uma comparação de outros sites no mesmo nicho e eles estão performando melhor que você, então muito provavelmente o problema ou está na sua compra de tráfego ou está na monetização do seu conteúdo, nas suas URLs. Então eu recomendo revisar esses dois pontos para você conseguir melhorar os seus resultados, beleza? Espero que eu tenha respondido aí a sua dúvida. Deixa eu verificar aqui se a galera postou lá. Estou verificando aqui agora se a galera postou. E acho que a gente já pode escolher aqui. Pode escolher aqui o vencedor aqui. Vamos ver como é que eu vou escolher. Vamos ver se a Mari... Ô Mari, enquanto eu respondo as perguntas aqui, você quer escolher alguém? Quer escolher alguém lá no meu perfil e no da M2? Aí manda aqui o nome, manda aqui o usuário e para ele entrar em contato com a gente para ter acesso à mentoria e acesso ao curso gratuito. Vou deixar você ter o seu critério aí de escolha. A Mari, para quem não conhece, ela está assistindo aqui o webinar, ela é de marketing Latam, da Monetize More, e ela vai escolher alguém aí que marcou o pessoal e que comentou lá nos comentários. Então, se você não fez isso ainda, dá tempo ainda, tá? Faria isso agora. O que significa RPS e como melhorar esta métrica? Tá, Ojima, RPS, receita por 1000 sessões, tá? É a principal métrica que um publisher deveria monitorar. Basicamente é quanto de receita de anúncios você faz a cada 1000 sessões do seu site. Como você melhora essa métrica? Mostrando anúncios mais relevantes. Então, um ponto importante aqui, tá? Menos é mais. Não adianta você encher o seu site de anúncio, anúncio de vídeo, anúncio nativo. Não necessariamente vai fazer você fazer mais dinheiro. Você precisa ter anúncios mais relevantes, anúncios melhores posicionados, anúncios que carregam rápido, tá? Eu vou dar uma dica aqui que eu não comentei antes. O Fábio tinha perguntado, não comentei antes. Uma das formas de você melhorar o seu CTR, melhorar o seu RPS, melhorar a sua performance, aumentando o viewability do seu site. Para quem não sabe, viewability é uma métrica que mede a porcentagem de anúncios vistos. Um viewability abaixo de 50%, abaixo de 60% é considerado um viewability baixo, tá? Você tem que mirar aí para cima de 65%, e quanto maior o seu viewability, mais disposto o usuário vai estar a pagar valores maiores a aparecer ali, e vai ter uma possibilidade maior de seu usuário ser clicado. Então, se você tem anúncios com viewability muito baixo, abaixo de 40%, eu recomendo você remover esses anúncios ou você reposicionar esses anúncios para tentar melhorar essa métrica. Como que você pode melhorar essa métrica? Você pode deixar o seu site carregando mais rápido. Tem uma ferramenta chamada web.dev para você testar o carregamento do seu site, ver se ele está carregando rápido e fazer com que
você carregue mais rápido o seu site. Quanto mais rápido um site carrega, em geral, maior o viewability, tá bom? Você pode, se você utiliza o WordPress, você pode utilizar lá o Edge Inserter Pro, tem uma funcionalidade de lazy offset, que ela basicamente vai fazer com que os anúncios carreguem só com um certo offset da página. Então, digamos que o usuário está dando scroll no mobile e o anúncio está chegando perto de aparecer na página, aí sim esse anúncio carrega. Então, essa funcionalidade evita que anúncios que não estão mostrando, estão muito lá no final do conteúdo, não carregaram, não estão na tela ainda para o usuário, não estão perto da tela, apareçam. E isso aumenta também o viewability. Então, se você implementar isso, você vai aumentar o RPS, se você implementar a recomendação de conteúdo, deixar o seu site mais rápido, tudo isso vai impactar aí positivamente no seu RPS, tá? E não tem aí, às vezes, uma, duas coisas que aumentam 20%, 30% do RPS. Vai ter várias coisinhas pequenas que somadas vão aumentar 1, 2, 3%, e somados você vai ter um ganho muito grande aí de RPS, tá? Você tem que apertar esses diversos parafusos para melhorar aí a monetização do seu site aí, do seu foguete. Legal? Ô Mari, se já tiver o vencedor aí, pode mandar o Instagram dessa pessoa aqui no canal, e daí essa pessoa entra em contato com a gente depois. Legal, ó. Então o vencedor do curso aqui, ó, foi o @eumassal, tá? E o vencedor da consultoria comigo foi o @Richard Giandomenico. É assim que se pronuncia? Giandomenico? Legal, galera. Parabéns aí, parabéns pelo prêmio, tá? O Eumassal aqui, parabéns aí por ganhar os cursos. Eu acho que você vai ver muito proveito. Os cursos são sensacionais, conteúdo de valor aí. A Monetize More, para quem não sabe, tem mais de 10 anos de experiência no mercado. E, ô Richard, vai ser um prazer aí impactar no seu site, tá? E te dar essa consultoria aí, tentar ajudar o seu projeto. O Thiago fez uma pergunta aqui. Traduzir para parafrasear conteúdo não traduzido ainda. O Google mesmo assim entende como conteúdo duplicado. Cara, se você traduzir e parafrasear, é mais difícil do Google pegar, mas o ponto que você tem que ter é você tem que focar em geração de valor, tá? Foca em geração de valor, você tem que gerar valor para o usuário. Se o conteúdo ele só está ali parafraseado, ali, traduzido, mas não está gerando valor para esse usuário, você pode ser pego, tá? Desde que você esteja gerando valor para o usuário, você tem essa perspectiva de conteúdo único, eu tenho certeza que você não vai ter problema, tá bom? O Gui perguntou aqui, Pedro, por que o maximizar conversões se torna melhor do que o maximizar cliques? Você está perguntando isso no Google Ads, né? Eu imagino que você esteja perguntando isso na compra de tráfego do Google Ads. Cara, depende do seu objetivo. Depende do que você quer. Se você quer que as pessoas cliquem no seu anúncio, maximizar cliques vai dar resultado melhor. Eu, quando faço um anúncio de conversão, eu quero que as pessoas convertam, tá? Para quem não está entendendo, o Guilherme está perguntando, para quem faz campanha lá no Google Ads, tem a opção de você fazer uma campanha para maximizar conversões, para maximizar cliques. Eu recomendo você maximizar conversões, porque você quer gerar conversões na sua campanha, tá bom? A maioria dos publishers que fazem, por exemplo, compra de tráfego para gerar listas de e-mail, você quer gerar conversões. Então, maximizar conversões e depois mudar aí para um CPA desejado, né? Geralmente a estratégia que gera mais resultados. Legal? A gente vai fazer uma live mais para frente de compra de tráfego, daí eu vou abordar essa e outras dúvidas. Galera, a gente está chegando ao final da live. Eu agradeço todo mundo que compareceu à live. Muito obrigado aí também pelo pessoal que participou da competição, né, do desafio. Parabéns aí para quem ganhou o curso, para quem ganhou a consultoria gratuita. Muito parabéns para todos vocês. E, pessoal, segue o canal da Monetize More, segue o meu canal aqui também, tá bom? A gente produz muito conteúdo legal aqui, de qualidade. A Monetize More faz vídeos curtos aí também sobre programática, sobre anúncios, dá uma perspectiva para vocês do cenário de programática no Brasil e no mundo, então eu recomendo muito. Para quem ainda não testa Monetize More, não roda Monetize More, pode entrar em contato comigo diretamente para a gente fazer um teste para vocês, um trial aí da ferramenta para vocês verem valor. E também, se tiverem qualquer dúvida, podem entrar em contato. Para quem não está ainda no nosso grupo do WhatsApp, eu posto dicas e posto lembretes lá toda semana, tá? Então você pode entrar
no grupo do WhatsApp, entrando no link da minha bio. Segue a gente no Instagram também, para acompanhar nosso conteúdo, ver um pouquinho dos bastidores. E eu agradeço aí por quem apareceu, tá? Eu agradeço muito aí por quem apareceu. Espero que vocês tenham visto valor nessa live. E mais importante do que assistir esse conteúdo agora é você pegar 2, 3 horas do seu tempo e você aplicar. Eu sou só um mensageiro, tá? Eu sou só um mensageiro. Se você assistiu essa live e você não aplicar esse conteúdo, não vai fazer diferença nenhuma. Eu vejo o valor quando você pega esse conteúdo aqui, você aplica na sua realidade e você mostra resultados. Você vai lá nas trincheiras e coloca isso aqui em prática. Se você não colocar em prática, você não vai ver resultado. Então, coloca isso aqui em prática. Na próxima live, traz aqui os resultados para compartilhar com a gente. E eu vejo vocês no próximo conteúdo do canal, tá bom? Obrigado novamente e uma boa semana para todo mundo. Bora escalar! Hey! Fala, Luiz. Tranquilo, cara? No meu caso, trabalho com arbitragem. Nos últimos meses, tenho problema com limitações. Uso artigos únicos e com uma prioridade alta. E mesmo assim, continuo sendo limitado. Cara, eu não sei o que você quer dizer com prioridade alta. Uma coisa que eu queria agregar aqui para a galera, a palavra arbitragem, eu entendo quando vocês falam arbitragem, que é basicamente você comprar tráfego, monetizar esse tráfego, essa palavra é extremamente mal vista no ecossistema digital. Ao invés de falar a palavra arbitragem, você pode falar aquisição de audiência, promoção do seu conteúdo, você adquirir audiência, crescer a sua audiência, é totalmente normal. O Google, na verdade, incentiva os publishers a crescerem em sua audiência, mas você utilizar a palavra arbitragem é vista como se você tivesse um interesse total em comprar tráfego, mandar numa página e monetizar com isso e fazer mais pelo que você pagou. Então, assim, eu não gosto dessa palavra, eu não utilizo essa palavra, eu geralmente falo aquisição de audiência, porque na questão de algo alto nível, você realmente crescer, você crescer uma lista de e-mail, você crescer o número de followers, você crescer o número de leitores únicos dos que acessam o seu site, isso é crescimento de audiência, não tem problema nenhum utilizar tráfego pago para você crescer a sua audiência, ok? Cara, tem alguns motivos que isso pode estar acontecendo, tá? Às vezes a sua conta é muito nova e o Google tem um algoritmo que para contas novas, se do nada tem um crescimento de tráfego, eles vão fazer uma análise desse tráfego e se eles julgarem que tem alguma coisa suspeita, eles podem limitar a sua conta. Como você está, tudo isso que eu falei, né? Acho que são vários fatores somados, mas tudo isso que eu falei do seu conteúdo, do seu posicionamento de anúncios. Se você tem um posicionamento de anúncios muito agressivo e uma conta nova, você pode jogar tráfego ali e pode, por algum motivo, o Google detectar que esse tráfego é de má qualidade e limitar a sua conta. E sobre o Get Sites, ainda mais para link externo, o que afetariam os ads? Cara, eu acho que isso aqui entra na questão de gray area, assim, o Get Sites, para quem não sabe, ele é uma ferramenta que você pode criar pop-ups para aumentar a conversão do seu site. Ele é uma ferramenta excelente se você souber utilizar da forma correta. Não tem problema em ter pop-ups, desde que o pop-up ele não interfira na usabilidade do usuário, né, do site, e ele não faça promessas falsas. Eu acho que o problema que a gente detectou assim na questão de pop-ups são promessas falsas. Você colocar um pop-up na frente do usuário prometendo algo que não necessariamente é verdade é muito problemático. Além disso, a gente vê muito pop-up que ele afeta a usabilidade. O pop-up ele carrega muito rápido, ou ele carrega sem o usuário esperar. Então, assim, eu acho que tem formas menos agressivas de você fazer aumento da conversão. Às vezes, você colocar um rodapé que aumenta a conversão, que promove alguma coisa, daí o usuário só clica no rodapé. Ao invés de você rodar o posicionamento anchor, né, o rodapé do anúncio, você pode rodar naquele posicionamento algum tipo de promoção para promover o usuário para ir para outros conteúdos do seu site que façam sentido para aquela página. Então, eu acho que para você achar a sua resposta aqui é você tentar se colocar na posição do usuário e pensar, esse usuário, ele está agregando, esse pop-up, ele está agregando para a experiência do usuário ou ele está incomodando o meu usuário? Então, se você responder essa pergunta de uma forma honesta, eu tenho certeza que você vai saber se você deve continuar ou não com o pop-up. Fala, Márcio, tudo bem?
Como são as regras com imagens e botões? Posso ter ads próximo a eles? Cara, não muito próximo, no mínimo, se eu não me engano, são no mínimo 20 pixels de espaçamento. Para ambientes de jogos, né, sites com jogos, são 150 pixels, se eu não me engano. Tem isso nas políticas, inclusive. Eu tenho quase certeza que essa informação tem na política, então confere lá. Mas assim, ó, no mínimo do mínimo, coloca uns 20 pixels, faz aquela questão de colocar ali as riscas que eu mencionei para você delinear o que é conteúdo, o que é anúncio, o que é imagem, o que é anúncio, e eu acho que você vai conseguir seguir as riscas políticas em relação ao posicionamento de anúncios, beleza? Tomar uma água aqui que eu falei e cansei. Hashtag Pedro Falador. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Vamos lá, cara, tem pergunta pra caramba, hein? Tô feliz com essas perguntas, muita coisa bacana aqui. Fico bem feliz que vocês tenham levantado esses pontos.